meus amados, a paz do Senhor para todos. É bom mais uma vez poder estar aqui para gravar mais um vídeo. E desta feita será um conteúdo voltado para a família. Como eu prometi, já gravei 2 vídeos sobre a família, um milagre em família, uma família no altar de Deus. Então tem lá 2 vídeos neste canal voltado para a família. Este é o 3º vídeo, tá? Este é o 3º vídeo. Não deixe de assistir esse vídeo. Vou lhe pedir, fique até o final, não mude de canal. No final estarei orando por você, tá? Uma oração especial voltada para a sua família, tá? Se você não é inscrito neste canal, já se inscreva neste canal. Já se inscreva neste canal. Este canal tem uma relevância importantíssima, porque o meu compromisso é transmitir a palavra de Deus. Isso é uma realidade, você já tem visto em outros conteúdos, que meu compromisso é transmitir a palavra de Deus sem arrodeio. Que Deus, e é muito bom poder estar mais uma vez te ajudando e ao mesmo tempo me abençoando. Eu me sinto feliz em poder gravar este conteúdo e saber que sou bênção para a sua vida. Se você precisar de uma oração, deixa nos seus comentários um pedido. Já diga de que cidade você está falando, pedindo a sua oração, para mim estar orando especificamente por sua vida. Tá bom, meu querido irmão? Deus te abençoe. Vamos lá ao conteúdo. João capítulo 2, versículo 1 e 2. João capítulo 2, versículo 1 e 2 nos afirma a palavra de Deus. E ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Esta é uma palavra extraordinária, que nos fala de uma festa de casamento, onde Jesus principiou, Jesus começou a realizar os seus milagres. Ele deu início aos seus milagres a partir de um casamento, tá? Mas por que isso é importante eu saber disso? Porque o pecado entrou por um casamento. Foi em uma família que o pecado entrou no jardim do Éden. Agora Jesus estava começando os seus milagres, abençoando os seus milagres, para dizer para você que a sua família não está esquecida, que o seu casamento não está esquecido. Ele começou os seus milagres a partir da família. Ele poderia estar e começar os seus milagres no templo, nas sinagogas, em qualquer catedral do seu tempo, mas ele começou da família, dizendo para você que há uma oportunidade de Deus para mudar a sua vida, para mudar a sua história a partir do seu casamento. Esse texto está recheado de personagens. Existem aqui 7 grupos de personagens. Eu quero passar para você. Não é sobre isso que eu vou falar, mas eu quero já passar para você como um material didático, tá bom? O primeiro grupo de personagem aqui é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus foi convidada para essa festividade. Este é o primeiro grupo de personagens. O segundo grupo de personagens é Jesus. Jesus também foi convidado para esta festividade, para este casamento. O 3º grupo de personagens são os seus discípulos. O 4º grupo de personagens aqui é os empregados. Veja como está recheado de personagens esta festividade. O 5º, o mestre-sala, que era o gerente da festividade. O 6º, os noivos, que são os protagonistas do evento, da festividade, daquele casamento. E o 7º grupo de personagens são
os outros convidados, os convidados de ordem geral, sem uma ordem específica. Mas hoje eu quero falar sobre 3 chaves para transformar o seu casamento. 3 chaves para transformar o seu casamento. E daí você pode estar falando, e daí por que eu tenho que saber sobre isso? Meu casamento está bem, glória a Deus por isso. Mas ele pode passar por momentos difíceis, ele pode passar por turbulência. E aí será o momento de você usar essas chaves que será dita aqui. Um dos mitos que é muito realizado no meio do povo de Deus é pensar que porque se casou na presença de Deus, não vai ter problemas. Se casou com a pessoa certa, não vai ter problemas. Se casou com a pessoa que ama, não vai ter problemas. Não pense nisso. Os problemas fazem parte da vida. Apesar de Deus te ajudar a resolver os problemas, te dar orientação para resolver os problemas, eles precisam ser resolvidos a partir da sua decisão e da minha decisão. Então fique até o final desse vídeo, participa dessas 3 chaves que vai ser a virada de chave para a sua vida, da sua família, do seu casamento. Louvado seja Deus. Vamos aqui para a primeira chave, usando dos primeiros convidados, dos primeiros personagens. O primeiro personagem que eu quero estar falando aqui é os noivos. O que nós podemos aprender com os noivos? É que Jesus deve ser convidado. Jesus não entra em lugar nenhum sem ser convidado. Jesus, ele não foi às pressas para aquele casamento. Ele foi convidado como uma pessoa importante e especial. O convite chegou até as suas mãos. Ele não foi para lá de penetra e ele também não foi às pressas, porque os noivos estavam desesperados. Os noivos não sabiam que haveria um problema naquele casamento, mas eles já colocaram Jesus para o lado de dentro, porque quando Jesus está do lado de dentro, faz toda a diferença. Agora, percebe aqui comigo, se Jesus como convidado já operou um grande milagre, imagine se ele morar na sua vida, se ele morar na minha vida. Aí, meu irmão, é bênção sobre bênção. Tome posse já desta palavra em nome de Jesus. Se você já gostou desse conteúdo, me abençoa aí, dê um glória a Deus aí, dando um like, meu amado. Me ajude a crescer neste canal. Me ajude a produzir mais conteúdos como este, para que outras pessoas sejam abençoadas. Então, dê o seu like como sinal que você gostou desse conteúdo, que esse conteúdo está te abençoando e que você está glorificando ao Pai Celestial. Deixa aí o seu like em nome de Jesus. Tá bom, meu querido? Agora, vamos aqui para a conclusão desse ponto. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, com ele entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, observe, Jesus tem que ser convidado. E apesar de estar na porta batendo, dele se interessar em entrar na sua vida, ele não vai forçar uma situação. Convide Jesus. Imagine que Jesus estava com a agenda lotada para realizar muitos milagres, para pregar um ministério curto de 3 anos, mas ele ainda tirou tempo para ir em um casamento. Entenda, o pecado aconteceu no Jardim do Éden, que é um lugar de deleite, um lugar de paz, que era um lugar de descanso. O pecado começou lá, no Jardim do Éden. Agora o primeiro milagre se deu em Caná.
Caná da Galileia. A palavra Galileia é circuito. Isso te lembra alguma coisa? Circuito aqui tem a ver com aliança. Entenda, aliança. Jesus estava operando seu primeiro milagre ali para mostrar que havia ainda um pacto de pé de Deus para com o seu povo. Glória a Deus, aleluia. Receba esta palavra da parte de Deus. No versículo 11 diz assim: e Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Que coisa extraordinária. Esta ida de Jesus neste casamento, esta realização deste milagre, a transformação da água em vinho, não ficou sem testemunha, não ficou sem glorificação. Que a obra de Deus na sua vida seja manifesta de forma sólida e que o Senhor seja glorificado na sua família, no seu casamento. E assim como Ele transformou a água em vinho, Ele vai transformar qualquer situação na sua vida, no seu casamento, para a glória de Deus. E aqui eu passo para a segunda chave. A segunda chave é: Jesus deve ser consultado. A primeira é: Jesus deve ser convidado. Jesus, já estando dentro da festa, Jesus deve ser consultado. Por quê? Porque ele não só estava ali como convidado, uma pessoa comum, ele estava ali como mestre e como Deus. Isso faz toda a diferença. Ele foi consultado, e essa lição nós aprendemos com Maria, a mãe de Jesus. No versículo 3 diz assim: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Não sabemos se Maria era parente desta família dos noivos, não sabemos se Maria estava responsável por organizar aquela festividade. O que nós sabemos é que Maria era uma mulher sensível e uma mulher proativa e uma mulher altruísta. Então ela percebeu que o vinho estava acabando, e se o vinho acabasse, iria chocar com aqueles noivos, iria deixar aqueles noivos traumatizados, porque uma festa de casamento no tempo de Jesus durava 7 dias, durava uma semana. Então o que acontece? Tinha que ser comida e bebida para todo mundo. Então acabar o vinho no meio da festa era sinal de mal providência, era sinal de que os noivos eram irresponsáveis e desrespeitosos com os convidados. Ninguém se casa para ser infeliz. Ninguém se casa para se divorciar. Porém, eu quero dizer para você que está passando por este processo de divórcio, há uma chance para o seu casamento. Deus pode ressuscitar este amor e este encanto que está se acabando. Em nome de Jesus, eu estarei orando para que Deus transforme este casamento, esta família tem que permanecer unida em nome de Jesus. Agora entenda de uma vez por todas, Jesus tem que ser consultado. Jesus não tinha operado nenhum milagre, mas para Maria, Jesus era o seu Senhor e o seu Deus. Ela disse: mestre, Jesus não tem, o vinho está se acabando. Tenha sensibilidade, perceba quando as coisas estão mudando à sua volta, mudando com o seu cônjuge, mudando com os seus filhos. Perceba quando as coisas estão mudando à sua volta. Ela percebeu que o vinho estava acabando. Para isso, Maria precisou ter uma rede de comunicação. Mantenha uma rede de comunicação de pessoas que estão
próximo aos discípulos de Jesus e próximo a Jesus. Mantenha essa rede de comunicação. Os noivos eram amigos de Maria, dos discípulos de Jesus e amigos de Jesus. Mantenha essa rede de comunicação de pessoas que estão próximo, de pessoas que andam em comunhão com Deus e de pessoas que andam em comunhão com Cristo. Mantenha esta rede de comunicação. Agora, entenda aqui de uma vez por todas: em todas as situações, Jesus precisa ser consultado. Em Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando Jesus é consultado, quando Jesus é chamado, quando levamos os nossos problemas para Jesus e colocamos sobre Jesus, Jesus diz assim: descanse, agora eu vou fazer. Agora eu vou carregar esta carga, esta dor que você não aguenta carregar. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Todas as nossas ansiedades, necessidades precisam ser colocado sobre Jesus, e ele tem a capacidade de nos fortalecer e de nos orientar e de resolver os nossos problemas. Por isso ele precisa ser consultado como amigo, como convidado, como Senhor, como mestre, como Deus. E aqui eu passo para a terceira chave. Veja que coisa gloriosa. Cada personagem aqui é uma chave, mas eu estou falando aqui de 3 chaves para o vídeo ficar muito longo. E eu estou dando aqui para você parte de uma palestra que eu ministro para casais. Estou tirando do meu arsenal parte de uma palestra para estar ministrando para você aqui, para você ser abençoado. Ó, irmão, eu amo falar de famílias e para famílias, porque Deus é uma família, tá? E tudo começa com a família. Tudo começou com a família e vai terminar com a família. Deus é uma família. Deus tem uma família nos céus e Deus tem uma família na terra. Então entenda de uma vez por todas. Eu ministro sobre muitas matérias no seminário teológico. Graças a Deus, Deus me deu esta graça de dar aulas em seminários teológicos. Eu dou aulas sobre várias matérias: teologia, pneumatologia, antropologia, cristologia, enfim. Mas a matéria que eu amo falar é a minha área específica. Eu amo falar de família. Então se sinta abençoado neste dia. Agora a terceira chave aqui é: a primeira, Jesus deve ser convidado; a segunda, Jesus deve ser consultado; a terceira chave para transformar o seu casamento é: Jesus deve ser obedecido. Não adianta ele ser convidado, consultado, se eu não estou disposto a lhe obedecer. Às vezes a pessoa vai no consultório médico, recebe o diagnóstico de uma enfermidade, mas chega em casa e não toma o remédio. Isso não vai resolver o problema. Então o problema não está na doença em si, o problema não está no médico em si, o problema não está no remédio em si, o problema está no paciente que não tomou o remédio. Por isso Jesus tem que ser obedecido. Veja aqui no versículo 4, 5, 6, 7 e 8, veja o cenário aqui, como é que Jesus assume o controle. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus já deu sua palavra final. Não chegou a minha hora, não vou fazer. Agora entenda que Maria recebeu aquela palavra com resignação. E ela obedeceu. Maria não entendia de milagres. Quem entendia de milagres era Jesus. Então ela entendeu que Jesus iria fazer quando chegasse a hora, e se
ele quisesse fazer. O papel dela, ela fez, consultar Jesus pelos noivos. Isso aqui é o papel do intercessor. Agora, o realizador do milagre é Jesus. Veja o que é que ele diz, que ela sai da consulta e diz para os empregados. E sua mãe disse aos empregados: fazem tudo quanto ele vos disser. E esta lição aqui nós aprendemos com os empregados. No versículo 6, e estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Então observe que Jesus, e disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Ele disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Os empregados foram contratados para suprir a necessidade dos noivos. Então os empregados estavam ali para receber ordem da família dos noivos e do mestre Sala. Mas veja que a humildade desses empregados foi tão grande que Jesus, que era carpinteiro, mas que era um convidado especial, que era Deus e mestre, apesar de não ter ainda realizado nenhum milagre, deu ordem para ele. E uma ordem aqui, vou te falar, uma ordem aqui daquelas bem do ponto de vista humano absurdas. A festa precisava de vinho e não de água, mas Jesus que estava dizendo: pegue a água da purificação, pegue a água que é usada para a purificação, enche essas talhas de águas, carregai. E à medida que eles foram carregando a água, o milagre estava acontecendo dentro das talhas. Irmão, vamos deixar de curiosidade. Apesar de Deus estar em silêncio, não significa dizer que Deus está alheio ao seu problema, alheio à sua dor, alheio à minha dor. Não, Jesus está realizando o milagre pelo lado de dentro. A gente não vê Jesus fazendo oração, a gente vê Jesus colocando as mãos, a gente vê Jesus mandando encher e os empregados carregaram a água. Então o milagre aconteceu do lado de dentro das talhas. Nem os empregados sabiam o que estava acontecendo. E ele levou ao mestre Sala. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Então veja que coisa extraordinária. Veja que coisa extraordinária. Os empregados colocou água, mas derramou vinho. Então, quando Deus te deu uma ordem, não importa se essa ordem parece do ponto de vista seu absurda, obedeça, porque Ele é Senhor e Mestre da sua vida. Obedeça. Esta é a terceira chave que eu quero passar para a transformação do casamento. Às vezes a gente só quer ser obedecido, mas não quer obedecer. Então o esposo está condicionado a obedecer a esposa está condicionada a obedecer o esposo, os filhos estão condicionados a obedecer os pais, e nós estamos condicionados a obedecer ao nosso Deus. Isso fará com que a transformação de forma imperceptível pelo lado de dentro, tanto dos céus para nós, quanto no interior para as nossas famílias, irá acontecer. Irá acontecer. Eu quero finalizar esta palavra. Assim como os discípulos estavam pescando em Lucas capítulo 5,
Veja que coisa extraordinária quando nós obedecemos a palavra de Deus. Veja que coisa extraordinária quando nós nos submetemos à ordem do Mestre e do Senhor. No capítulo 5 de Lucas, os discípulos estavam pescando, pescaram a noite toda e nada apanhou. Jesus chegou, usou o barco de Pedro, pregou a palavra de Deus e depois disse para Pedro: vamos para o mar alto, o mar profundo lá. E disse: lançai a rede. Pedro disse: Senhor, eu pesquei a noite toda e nada apanhei, mas porque tu mandas, lançarei a rede. E diz a palavra que quando Pedro lançou a rede, isso está em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11. Quando Pedro lançou a rede, veio tanto peixe que o barco estava indo a pique. Aí ele chamou os seus outros companheiros, Tiago e João, e encheram os barcos dos outros companheiros. E Jesus Cristo foi glorificar. Sabe por quê? Porque Pedro não questionou. Pedro obedeceu a palavra do grande mestre. Obedeça. Consulte, convide. São as 3 chaves de Deus para transformar o seu casamento, ou mais além, os seus negócios, a sua família, a sua vida. São as 3 chaves que vai mudar a sua história. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai amado, meu Senhor, mais uma vez como ministro da sua palavra, preguei a sua palavra. E a sua palavra é poderosa para fazer tudo muito mais, além do que pedimos e pensamos. Eu quero abençoar este casamento que está passando por crises, uma crise existencial. Eu quero abençoar este casamento que está, meu Senhor, em coma. Não deixe esse casamento morrer. Não deixe necrosar, mas que receba de Deus a vida. Assim como o Senhor trouxe Lázaro, tirou da sepultura depois de 4 dias de morte. O Senhor pode tirar este casamento desta situação a partir do momento que esta pessoa entender e obedecer a sua palavra. Age, Senhor, neste coração. Age, Senhor, nesta vida. Age, Senhor, neste filho. Senhor, pode ser um problema não do casamento, mas do filho. Senhor, age nesse coração deste filho. Age, meu Deus, no coração desse esposo, dessa esposa. O Senhor pode curar, o Senhor pode abrir portas, o Senhor pode transformar, porque o Senhor é Deus, o Senhor não mudou. E em nome de Jesus, assim como os noivos convidaram o Senhor para este casamento, Senhor, este amigo, esta irmã te convida, Senhor, para o Senhor fazer parte da sua vida, orientando, ajudando, abrindo porta, consolando e transformando. Eu creio no que eu prego, eu creio no que eu prego hoje. E eu quero profetizar portas abertas. Eu quero profetizar restauração desta família. Eu quero profetizar o milagre. Se o amor está se acabando, a Bíblia diz que o amor jamais acabará. O que está acabando aí é o encanto, que o Senhor possa fazer ressurgir novos encantos, novas admirações, e que esta família seja abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, seja